Então, continuando, quer dizer, esse material que eu tinha de direito administrativo, ele na verdade foi um resumo de vários livros que eu peguei ele pronto, mas eu já tinha estudado um livro, que na época era um livro que a maioria das pessoas estudavam para concurso. Então eu já tinha estudado e peguei um resumo pronto, porque eu não tinha essa visão de fazer o resumo. Então eu fui adaptando esse resumo que eu peguei, inserindo um pouco, dando um pouco da minha cara. Funcionou, mas não é o ideal. O ideal é que você faça esse resumo, porque certamente ao fazer o resumo durante o seu estudo, você está fazendo o melhor material que você pode ter para a sua caminhada. Então eu não tenho dúvida nenhuma. Então eu queria só alertar para esse cuidado, porque às vezes a nossa ansiedade ela faz com que a gente pegue um material que nos prometa uma rapidez ou prometa algo bem organizado, mas que não vai nos dar uma base boa para fazer um resumo. E o resumo ele é fundamental porque você vai usar na live eu falei sobre isso, tem alguns outros vídeos também que eu já gravei falando sobre isso, porque ele vai te dar a base para todos os concursos. Então, saiu um concurso novo, você tem um resumo pronto, por exemplo, direito administrativo. Direito administrativo constitucional praticamente é a matéria base de todas as provas, de todos os concursos, porque cai com muita incidência na primeira etapa e na segunda etapa. Então, e na prova oral, para quem tem prova oral. Então, por exemplo, você tem um resumo bom de direito administrativo, ele vai ser o seu material para todos os concursos. Saiu um concurso novo, você vai lá e estuda aquele material. Você não vai precisar mais estudar um caderno, estudar mais o livro que você já estudou. Você vai estudar o material de revisão. E esse material de revisão você vai estar atualizando ele sempre. Porque você vai, de tempos em tempos, ler questões, verificar se aquelas questões estão respondidas no seu material, estão compreendidas no seu material. Eu vou dizer para vocês, eu comecei a fazer muitos concursos e num determinado momento eu já tinha estudado, por exemplo, direito administrativo todo, tinha esse resumo todo pronto de direito administrativo, que foi um material que eu adaptei e fui inserindo as minhas informações. Eu já sabia ele de cor quase. Tanto que saiu o concurso, eu lia ele pelo menos 2 vezes antes da prova. E a leitura, você fazia isso em uma tarde às vezes. Porque é muito rápido. Talvez no primeiro concurso demore um pouco mais para poder lembrar, porque aí você está revisando e estudando ao mesmo tempo. Mas depois dos próximos concursos, aquilo ali, você já batia o olho, já lembrava mais ou menos do esquema, já sabia das informações. E eu ia atualizando sempre esse material a partir da leitura de novas questões. Então, li uma questão nova e falava, peraí, esse assunto aqui eu não me lembro de ter no meu material. E aí ia lá, procurava isso num livro, procurava isso na internet e inseria essa informação. E hoje está muito facilitado, porque hoje você tem sites de questões de concurso que tem comentário de professor, comentário de vários alunos, e aí comentário de alunos que são mais ranqueados, ou seja, que as pessoas concordaram com o comentário dela, e isso facilita muito você ir atualizando o seu material. E você está atualizando o seu material de acordo com as questões, o que é fundamental para a sua caminhada. Então, resumo da ópera. Primeiro, procure quais são as matérias-chave do seu concurso. E eu ensinei isso. Como é que você faz isso? Pega pelo menos umas 5 provas da sua carreira, conte o número de questões e você vai perceber ali naquele montante de provas que você pegou, que você acha facilmente na internet, quais são as matérias mais cobradas no seu concurso. Pegue as matérias básicas. Segundo, pegue um bom material, pergunte para um colega que já tem estudado, vários colegas que já têm estudado ou que está estudando, qual o livro que ela indica daquela matéria. Esse vai ser o melhor jeito de você descobrir qual é o melhor material. Tente comprar o mais atualizado, conseguir o mais atualizado possível, faça um resumo, estude, organize o seu tempo. Quando eu falo 5 a 6 matérias é porque você vai compreender de segunda a sexta ou de segunda a sábado. Faça resumo dessas matérias, sem ansiedade, com calma. Não se preocupe, você vai ter aí um período de 6 meses aí de estudo dessas matérias básicas. É o período ideal para você conseguir montar esse cronograma.
Claro que vai depender do período de tempo que você tenha de estudo, não tem problema. Professor, eu tenho 2 horas só para estudar. Ok, você vai às vezes demorar 1 ano para fazer essas matérias básicas, mas é o que você tem. Mas veja, você está seguindo uma metodologia, você está seguindo um caminho que te oriente para não te desanimar. Imagina você ter 2 horas de estudo por dia e ter que estudar tudo quanto é tipo de matéria. Em determinado momento eu tenho certeza que no momento você vai querer desistir e com muita força. Porque desistir a gente sempre quer desistir. A grande diferença é, se a gente vê uma luz, se a gente vê aonde que a gente está indo, isso fica muito mais, nos dá muito mais força da gente continuar aquela caminhada. Então, faça resumos com bons materiais, adquira bons materiais para você fazer esse resumo, vale a pena. Você não vai precisar comprar 15 livros, você vai precisar comprar às vezes 5 livros, 6 livros, que vai ser o seu matéria básica. Faça isso, uma pergunta que eu recebi. Professor, eu faço primeiro de uma matéria toda para depois pegar outra matéria toda, depois ir assim por diante? Não. Eu entendo que às vezes quando a gente está estudando uma matéria, a gente quer esgotar aquela matéria porque a coisa está fluindo. Não faça isso. Pegue uma matéria por dia, tá? Porque se você fizer isso, estudou uma matéria hoje, por exemplo, direito penal. Fiquei 2 meses de direito penal. Tá, deixei lá direito penal de lado. Depois 2 meses de direito administrativo. Imagina, você vai pegar direito penal de novo daqui quase 1 ano. Então é muito tempo sem pegar aquela matéria. O ideal é que você pegue constantemente as matérias de estudo. Então faça isso, por isso que eu gosto dessa ideia dos 5 a 6 matérias que compõem lá o ciclo básico. Que você vai, 1 dia por semana, pegar aquela matéria. E vá fazendo o resumo com calma. Antes de fazer esse resumo, antes de fazer o resumo de um determinado assunto, então suponhamos que você vai estudar ação rescisória. Então, antes de fazer, pegue questões de ação rescisória, pelo menos 10 a 15 questões, e leia essas questões antes de estudar. Isso vai te ajudar muito a entender o que os concursos cobram, o que é importante. E detalhe, quando você for ler essas questões, não se preocupe em ter que acertar as questões. Você não estudou ainda, então não se preocupe, tá legal? Primeiramente, leia, sem pretensão nenhuma. Você vai descobrir ali palavras novas que você não sabia, coisas que você vai ter que estudar e que você ainda não sabe. Faz parte, é ler só, sem compromisso, sem ansiedade, porque quando você for estudar o seu material bom, que você separou, que você perguntou para os outros e adquiriu, você vai naturalmente, se o material for bom, vai responder aquelas dúvidas ou aquelas questões que você só leu. Mas essa leitura anteriormente, ela é fundamental para que você estude com o olhar do concurso. Você começa a assimilar e começa a perceber o que de fato é importante. É um processo muito interessante de estudo que facilita muito o seu estudo, porque você passa a estudar com a visão de concurso. Tá legal? Então, separe as matérias básicas. Segundo, faça resumo das matérias básicas e, ao fazer resumo, só tome cuidado de ler as questões antes de cada tema. E, de tempos em tempos, eu sugiro que você faça uma vez por semana. Se você tem um ciclo básico de 5 matérias, faça isso no sábado. Pegue o sábado e baixe as questões mais recentes do material que você já fez resumo e leia as questões para ver se aquele resumo seu contempla todas aquelas informações. É um excelente método para você atualizar o seu material de estudo de acordo com as questões, porque aí você vai estar inserindo informações que já caíram em concursos e que eventualmente o seu material não contemple. Você vai descobrir muita jurisprudência e súmula que não tem no seu material, que já foi cobrado em concurso, e aí você vai ter a possibilidade de atualizar. Se você estuda 6 matérias no seu ciclo básico, o que você pode fazer? Separe a cada dia um tempinho, seja 15 minutos, que seja 20 minutos, para ler as questões mais atuais desses sites, enfim, de livros, para você ir atualizando o seu material. Isso vai fazer com que o seu material fique sempre atualizado, tá bom? Então, o alerta que eu queria deixar, basicamente, porque deu uma repercussão muito bacana, fiquei feliz porque muitas pessoas que estavam meio desanimadas resolveram e voltaram a estudar
para concurso, acharam ali uma razoabilidade, um caminho mais seguro de estudo. Primeiro porque você se concentra em poucas matérias, segundo porque você foca nessas matérias nos dias da semana, terceiro porque você não precisa gastar $1 milhão de dinheiro nesse primeiro momento para poder sair fazendo tudo quanto é tipo de comprar livro. E mais, você que está começando agora, não precisa nem começar um curso jurídico aí, que vai consumir às vezes metade do seu dia, né? Uma manhã ou uma tarde. Se você se concentra nas matérias básicas, faça esse ciclo primeiro de matérias básicas. Se você tiver que fazer um curso, faça posteriormente. Vai te ajudar muito mais, vai te enriquecer muito mais. Porque na verdade você vai só usufruir daquele professor as dicas que ele tem para o concurso. Você vai só, se é que é necessário, você vai só lapidar o seu conhecimento que você tem, sobretudo das matérias básicas. Tá? Talvez os professores vão te ajudar muito mais em dicas, ou dicas de prova oral, dicas de prova dissertativa, e nas matérias que você não estudou, nas matérias que caem menos, do que nas matérias básicas. Porque nas matérias básicas você já pegou um livro bom, fez o resumo dele, todo momento você está estudando esse resumo, principalmente quando sai concurso, você faz a revisão através dele, então aquilo ali está muito consolidado dentro da sua cabeça. Você está atualizando o seu material de acordo com as questões. Vou dizer para vocês, muitas vezes você vai saber muito mais do que está cobrando do que o próprio professor. Às vezes o professor não tem tempo de ficar lendo questão de concurso, ele dá muita aula, ele não tem tempo de saber exatamente o que está caindo ou não. E você seguindo essa metodologia, você estará certamente, né, muito atualizado em concurso, muito atualizado. Você está vendo o que está caindo e o que você precisa saber. E isso vai te dando cada vez mais uma experiência de concurso fantástica, tá legal? Então, siga esse caminho, você que está começando a estudar agora, ou você que está estudando pelo o método antigo, de pegar quanto é tipo de matéria e sair estudando, eu acho que é um caminho muito seguro, que te dá uma direção muito forte aí, tá legal? E era só isso, cuidado com o material que você pegue para estudar, tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus.